mas ficou assim. Então, na realidade, é um trabalho que foi feito, que eu fiz um levantamento de alguns resultados de autores brasileiros e de cirurgiões vasculares brasileiros, um deles então Ariel, o Zé Marcelo Coraça do Espírito Santo, o Júlio Henrique Ferreira do Rio Grande do Sul e o Marcelo Viarengo de São Paulo. E a gente até botou assim o mapa do Brasil para a turma saber de onde se originava cada um. Então, na realidade, a finalidade era fazer, então, mostrar a nossa experiência, a experiência de alguns cirurgiões vasculares brasileiros, sobre a retirada ou a cauterização, a ablação térmica, como isso é chamado, da safena magna e também da safena parva com endolaser. As indicações, então, é fazer o tratamento do refluxo, né, patológico da junção safeno-femoral, safeno-poplítea. A gente trabalhou, basicamente, a maioria dos cirurgiões, todos, a gente trabalha com um calibre menor do que 11 milímetros para a safena. Acima disso, acredita-se que pode ter bastante falhas, então até 11, embora tenha alguns autores que façam a qualquer calibre. Mas a gente procura trabalhar com safena não muito dilatada e que não tenha sido esclerosada previamente para poder caminhar, percorrer direito o fio guia ou então a fibra do endolaser. A gente trabalha com varilaser, que até a ADF Rio, que é um dos patrocinadores aí da nossa reunião, é quem trabalha com esse aparelho. E a gente procura aplicar uma média de 3 joules por milímetro, né? Milímetro cúbico, que na proporção de 80 a 100 joules por centímetro quadrado. A gente vai puxando, o aparelho é calibrado a ser disparado na quantidade de energia, e a gente vai puxando a fibra óptica e a fibra de laser diodo, que a gente trabalha entre 810 a 980 nanômetros. Se precisa usar, às vezes, algum fio guia, a maioria das vezes, 95% das vezes, não é preciso passar fio guia, a fibra do endolaser passa naturalmente. A gente usa fibra, só não trabalha com outros ramos colaterais. Raramente, a não ser que um ramo colateral seja muito calibroso e fácil da gente cauterizar. Caso contrário, a gente usa mais para cauterizar as safenas. E o duplex a gente usa, no início usávamos mais, mas agora a gente procura, nós não temos equipamento e a gente tentou ganhar alguma experiência e não temos usado duplex. A maioria dos outros autores todos usam duplex intraoperatório, mas nós não temos utilizado de rotina. Então, o nosso trabalho veio aí de maio de 2006 a maio de 2008, com essa quantidade de membros operados, 243, a grande maioria safena magna e alguma coisa de safena parva também. A crossectomia foi feita em 37%, 37,7%, a maioria dos casos a gente fez sem crossectomia. Nós temos usado a crossectomia apenas quando a gente acha que a crosta está extremamente dilatada, ou que a gente tem alguma dúvida, ou que muitas vezes não consegue progredir a fibra por baixo. Às vezes a gente passa a fibra retrogradamente, utilizando até um artifício que é passar uma sonda nasogástrica ao contrário, e por dentro da sonda nasogástrica você passa a fibra óptica e fecha ela ao contrário, de distal para o proximal. Também é possível fazer, mas a maioria a gente faz a cauterização mesmo de proximal distal. E o bloqueio anestésico usado na maioria das vezes, embora muitos autores façam só com anestesia local, né? Alguns usam exclusivamente anestesia local. A gente acha que é um pouco desconfortável, infiltra muito o paciente, e geralmente são membros que têm uma quantidade de varizes bastante grande. A gente procura, então, às vezes, fazer um bloqueio. E as outras veias, então, são retiradas através da técnica convencional. Aqui um caso, até para a gente ilustrar. Aqui embaixo, você vê aqui embaixo a fibra óptica, aqui, né? A fibra óptica sendo
introduzida por punção. A grande maioria das vezes a gente faz por punção da safena no tornozelo, não há necessidade de secção, a não ser aqueles tornozelos muito gordinhos e tem alguma dificuldade, ou então a safena esteja muito hipodesenvolvida nessa região, a gente às vezes tem que dissecar ou fazer uma punção em joelho, uma pequena dissecçãozinha ao nível do joelho. E quem fez um trabalho interessante, o Viarengo, fez um trabalho interessante usando, esse é até um gráfico do trabalho dele, medindo a temperatura dentro da veia e a temperatura fora da veia. Então, dentro da veia, a temperatura chega em torno de 80 graus no seu pico, né? E fora da veia, ela tem uma temperatura em média de 43 graus. Então, por isso, a gente infiltra todo o trajeto da veia com soro gelado. Como nós, o caso que a gente não usa o Doppler, a gente marca o trajeto assim que a fibra está subindo, você vê nitidamente por transparência a coloração, a cor vermelha, a luzinha, você então marca todo o trajeto da perna e depois vem infiltrando aquele trajeto da safena, né? A gente usa por modo pulsado e então quando você faz então a intumescência, no caso ele faz ecoguiada, a temperatura cai lá de 43, ela baixa bastante fora da veia, já diminui bastante a temperatura ao redor dos tecidos, né? O resultado nosso foi de oclusão imediata, praticamente 100%, não tivemos nenhum caso que não tivesse logo ocluído. E uma oclusão tardia, tivemos 3 casos de recanalização parcial, e com 6 meses, outra com um pouco mais tempo, mas foi até no início da nossa experiência, a gente estava usando, temendo às vezes a quantidade de energia, usávamos a energia muito baixa e também recolhíamos a fibra com mais velocidade, mas mesmo assim as pacientes às vezes recanalizam, mas não tem insuficiência venosa, há uma pequena recanalização, mas não tem, não fica com hipertensão venosa, ela fica segmentarmente, fica bem segmentada e não tem. Pois aí, um resultado, isso aí em 2007, você tinha um resultado 12 dias após, esse é um paciente, sexo masculino, né? Foi feito também com endolaser e 12 dias após estava um aspecto bastante bom. Esse outro com 32 dias, também um aspecto bastante interessante, resultado. E depois tem um trabalho do Ariel, ele me mandou os dados dele, ele tem um de 2001 a 2008, 2.430 pacientes, 4.617 membros operados. Aqui ele não tem só safena também, ele diz que tem alguma coisa também misturado, que não tinha apenas safena só, mas ele usa só anestesia intumescência, colosectomia ele faz em todos os casos. E punção percutânea também, ecoguiada. E ele teve então oclusão tardia, 97,6% de bom resultado, um percentual também trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, também não teve nenhum caso, 0 casos, assim como a gente também não tivemos nenhuma complicação importante de trombose venosa ou de embolia pulmonar. Dr. Marcelo Viarengo, 2001 a 2008, 586, todos eles com Day Clinic, né, 869 membros, também com anestesia e intumescência, não faz crocectomia. Todos os casos, esse não faz crocectomia. E punção percutânea, ecoguiada, com Doppler, também esse tem uma experiência bastante grande, foi um trabalho desenvolvido por ele inicialmente na Unicamp, e depois então ele se estendeu para o consultório privado dele. Oclusão recente ele teve 97% só, né? E oclusão tardia 92%, né? de bom resultado. A energia liberada também, assim como a gente, entre 80 e 100, também não teve nenhum caso de trombose venosa nem embolia pulmonar. O Júlio Henrique Ferreira, do Rio Grande do Sul, também tem uma experiência bastante grande, interessante, também foi um dos pioneiros aí nesse trabalho do laser na cirurgia de varizes. Também usa uma fibra como a gente, usa um aparelho muito parecido, 980 nanômetros, também não faz crocectomias em todos os casos, ele não faz nada de crocectomia. Ele até expurgou alguns casos bem do início que ele começou, ele fez lá uma experiência inicial, mas não deu certo, depois ele
ele restabeleceu novamente novos parâmetros, e então a partir de 2001 ele começou a catalogar os casos e está com esse resultado aí. Também faz ecoguiada em todos os casos, só faz praticamente safena, nos casos dele, só a safena magna. Ele não fez nenhum caso, nesse trabalho não tinha nenhum caso de safena parva. Naqueles meus 3 casos que recidivaram, um era de safena parva, também que a gente fez sem crossectomia, tinha feito sem crossectomia. Era uma safena até bastante dilatada e depois ela recidivou. E ele usa uma energia até mais baixa do que nós usamos, 60 a 80 joules. E mesmo assim ele tem bom resultado. Está com uma oclusão imediata de 100% e oclusão tardia de 97% também, 0 de trombose venosa. Marcelo Coraça, do Espírito Santo, também tem uma experiência boa, está com 350 pernas operadas, crossectomia 98%, sem crossectomia apenas 2% dos pacientes. Ele prefere abrir a crosta também. Faz tanto com tumescência como anestesia com bloqueio e ecoguiada em 30% dos casos. Safena magna e safena parva, também a grande maioria safena magna. Com bons resultados também, 96,6% de oclusão e oclusão e também não teve nada de TVP. Tá? Trombose venosa, nada. Então, no resumo dos casos totais, foram 7.084 casos, com oclusão imediata de 99,4% nesse grupo e 96,4% de oclusão tardia. Então, aqui está, e 0 de TVP. Eu acho que é um resultado bastante razoável. E na nossa experiência, então, o laser é um tratamento que pode ser usado tanto para safena parva como para safena magna. Né? Ele é um tratamento, a nosso ver, eficiente, tranquilo, moderno, e é uma boa alternativa ao tratamento tradicional em pacientes selecionados, mas certamente não é isento de complicações nem de outros problemas, assim como também a safenectomia tem suas complicações e tem seus problemas. Eu acho que é um apanhado, uma visão de uma experiência bastante grande e que deve ser considerada, a meu ver. Muito obrigado.